Caros colegas, bem-vindos ao Bondcast. Hoje a gente vai fazer uma apresentação aqui no tipo de discussão de artigo. Tá? Eu estou com os meus colegas aqui, Fernando Oliveira e Márcio Sanches. Tá? E a gente vai discutir um tema que é comum no consultório, mas que muitas vezes passa despercebido, que é o mau alinhamento torsional dos membros inferiores. Tá? Para ilustrar esse tema, eu trouxe um artigo até antigo, do JPO de 2004, né, do pessoal de Salt Lake, Utah, escrito pelo David Bruce e pelo Peter Stevens. Pode espelhar para a gente, André, por gentileza? Que é esse paper aqui, Surgical Correction of Miserable Malalignment Syndrome. Esse Miserable Malalignment Syndrome é uma junção do excesso de torção tibial interna com excesso de torção tibial externa. Tá? Queria convidar o Fernando aí para começar a falar sobre esse tema. Queria saber, Fernando, se você pega isso muito no consultório, se você identifica muitos pacientes que têm esse tipo de torção, de mau alimento torsional. Fala, Luiz. Fala, pessoal. Marcinho, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no nosso Bondcast, aqui no nosso dia de introdução aos nossos podcasts. Sim, esse é um problema bastante frequente no nosso consultório, né, Luiz? Assim, isso é uma coisa sobre a qual se falava pouco, até alguns anos atrás, né? Esse artigo aí, como você falou, já é um pouco antigo, mas cada vez mais a gente vem detectando aí a importância da gente poder fazer o diagnóstico de distúrbios rotacionais de membros inferiores. Então, a partir do momento em que você começa a procurar por isso, você faz muitos diagnósticos. Então, assim, sim, isso é muito frequente no consultório, e isso é muito frequente, pacientes que já passaram com outros ortopedistas e já passaram com outros médicos e que já estavam buscando algum diagnóstico para algumas dores ou para algumas alterações, alguns distúrbios de marcha, e aí faz ressonância, faz raio-x, não encontra nada, porque sendo um distúrbio rotacional, você não pega em raio-x simples, né? Então, você precisa de alguma coisa que identifique no plano axial a deformidade. Então, é muito frequente, aí você começa a investigar e você vê distúrbios rotacionais podendo causar distúrbios de braço de alavanca, podendo causar momento interno varo dos joelhos, então isso pode ser causa de dor para os pacientes, então sim, isso é muito frequente no consultório, né? Realmente a gente vê isso bastante, principalmente em pacientes com doenças neuromusculares, né? Perfeitamente. Você também pega, Márcio, principalmente assim casos que não são associados a doenças neuromusculares no consultório? Sim, é bem comum, né, no nosso consultório, no nosso dia a dia, as mal alinhamentos, né? Geralmente é até queixa de paciente, da família, que a criança às vezes tropeça muito, não consegue correr de um jeito normal, né, igual as outras crianças, não consegue correr de um jeito mais rápido. E além disso, geralmente o paciente tem uma dificuldade, às vezes, para poder fazer alguma atividade física, ou então sente alguma dor no joelho, sente alguma dor no quadril, e se a gente consegue pesquisar um pouquinho mais, a gente percebe que pode estar acontecendo um mau alinhamento, né? Isso é interessante, né? Eu não sei se vocês percebem a mesma coisa, mas geralmente essas queixas são queixas que são relevadas muitas vezes em outras consultas. São dores, às vezes dor anterior no joelho, uma dor anterior no quadril, na grande maioria das vezes. E é muito comum que o Fernando falou mesmo. Geralmente esses pacientes eles chegam com uma ressonância de quadril, com uma ressonância de joelho, condromalácia patelar. Exato. Né? Isso acontece com frequência e ninguém identifica onde está realmente o distúrbio, porque para suspeitar, você precisa conhecer. Ninguém dá diagnóstico daquilo que não conhece. Então a ideia aqui é que a gente introduza realmente esse tema para que os colegas prestem atenção, né, identifiquem os casos e eventualmente indiquem aí os tratamentos adequados para esses pacientes. É interessante, né, Luiz? A gente fala aí sobre. A gente já tem alguma familiaridade com esse termo do miserable malalignment, né? Uhum. Acho que você podia, já que você trouxe o artigo, dizer para a gente o que é o miserable malalignment, o que é o conceito disso. O conceito de miserable malalignment, que para português você pode traduzir como síndrome do mau alinhamento patelar ou síndrome do mau alinhamento torsional dos membros, é quando eu tenho em associação o excesso da anteversão femoral, que dá uma facilidade muito grande do paciente em fazer um arco de movimento de rotação interna dos quadris. É muito grande e, por conseguinte, muitas vezes ele tem um arco de rotação externa dos quadris diminuído, associado ao excesso de torção tibial externa. Né? Então, esse termo, nos Estados Unidos, ele é muito cunhado para pacientes que não têm desordens neuromusculares. Para desordens neuromusculares, geralmente a gente fala até aqui no Brasil, que é lever arm dysfunction, né?
ou um distúrbio de braço de alavanca. Isso é o que a gente vê muito, por exemplo, na marcha em crouch, na paralisia cerebral. Lembrando aqui que a gente vai focar hoje principalmente para aqueles pacientes que não têm doenças neuromusculares, ou seja, são pacientes neurotípicos que chegam ao consultório. Daí eu queria encaixar uma pergunta para você, Fernando. No exame físico, como é que você faz para identificar que o paciente ele tem uma queixa muito provavelmente relacionada a um distúrbio torsional? A gente, primeiro, como todo exame físico, a gente inspeciona o paciente, né? Então, às vezes, só pela a marcha, às vezes eu tenho no consultório, muitas vezes eu chamo o paciente, eu gosto de eu chamar o paciente para ver ele andando até o consultório, que eu já começo nessa primeira fase da inspeção da marcha. Perfeito. E aí eu já vejo a progressão da patela e dos pés, né? Porque muitas vezes você vê o pé progredindo em neutro, né? Ele progredindo para frente. No entanto, você observa que a patela ela pode progredir medialmente, né? Então, você já observa que o paciente ele compensa. E isso, inclusive, é uma coisa que eu fico falando para os pais. Os pais falam assim, doutor, eu falo para ele andar com o pé reto. E eu falo, não é culpa dele, não adianta ele andar. Ele está andando com o pé reto às custas de rodar o quadril para dentro. Então, assim, esquece isso aí não é culpa dele, né? Então, nesses casos de miserable malalignment, não adianta você ficar falando para o paciente andar reto, porque isso é uma torção óssea, né? Então, você não consegue corrigir isso, a não ser que você compense em outra articulação. Então, a primeira coisa é isso, a inspeção. E aí você vê o paciente de pé, você deve pedir para o paciente deixar o joelho alinhado, assim como a raio-x panorâmico dos membros inferiores, o exame, o André pode mostrar para a gente aquela imagem? Pode descer por gentileza? Uma página, André, por gentileza. E, se possível, dar um zoom naquelas fotos. E esse é o exame físico típico desses pacientes, né, Fernando? Exato. Quando você coloca ele com os pés para frente, Exato. As patelas apontam para dentro. Para dentro. E a partir do momento que você deixa as patelas alinhadas para frente, você vê que os pés ficam em rotação lateral. Pra fora, exato. Então, assim, e assim que eu falo quando vai fazer um raio-x panorâmico, eu falo, fala para o técnico colocar o joelho para frente. É isso que é importante. O pé vai ficar para fora mesmo. Não adianta querer deixar o pé reto. O exame correto é com o joelho para frente. Que aí senão você perde todo o parâmetro, né? Então a primeira coisa é essa inspeção, é muito importante, né? E aí depois, com o paciente em decúbito ventral, você avalia as rotações do quadril, porque aí você faz com o quadril em extensão, que é a maneira mais adequada de você avaliar as rotações, né? Dos quadris. E depois tem várias formas de você calcular o eixo, a torção tibial, né? O transmaleolar. Mas geralmente eu faço com o paciente decúbito dorsal com a perna flexionada para avaliar a torção tibial e a gente consegue avaliar aquele aumento da torção do eixo transmaleolar. É uma boa opção mesmo. Eu gosto muito de avaliar a torção tibial e femoral em decúbito ventral, utilizando no fêmur, né, a rotação interna e externa. Sim. E na tíbia o eixo transmaleolar e também o ângulo coxa-pé, né? Que ele pode ser um pouco falseado, muitas vezes, por um pé plano valgo flexível. Exato. Essa terceira figura, na C, que a gente vê aqui, mostra o excesso de hipermobilidade articular, ou seja, hiperfrouxidão ligamentar, que muitas vezes esses pacientes também possuem, né? Então, muitas vezes o coxa-pé ele pode falsear um pouquinho, dar uma impressão ainda maior de uma torção tibial externa. Por isso que o transmaleolar é bem interessante. Como é que você prefere medir essas torções, Márcio? Em ventral ou em dorsal? Geralmente eu faço em decúbito ventral, que eu acho mais fácil de analisar, até para fazer uso também do goniômetro. Ou então, que muitas vezes eu faço, hoje em dia a gente tem um pouco mais de facilidade com aplicativos, com celular, então a gente consegue tirar uma foto e fazer medida com ângulo. É uma coisa que eu uso muito. E a gente tem que sempre ter noção também de que esses desvios angulares muitas vezes é normal para a idade da criança. Então, às vezes esse mau alinhamento ele vai surgindo com o tempo, né? Então, a criança nasce geralmente com uma antiversão um pouco aumentada e aí com o passar do tempo, na prática, assim, a gente tem que ver uma melhora dessa torção angular, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente para saber o que está procurando também no exame físico, né? Eu acho que isso aí é essencial, né? Para você definir um diagnóstico de se aquilo está aumentado ou não, você tem que saber o normal, né? Acho que é aí que eu vou puxar para você, Luiz, já que você está bombardeando a gente de pergunta, é minha vez de te fazer uma pergunta aí. Fala para a gente, assim, como é que funciona quando a criança nasce, o que é esperado de rotação de antiversão femoral, né? Só para deixar claro, assim, para quem às vezes não está familiarizado com o tema antiversão femoral, quanto de rotação tem anterior do colo femoral, e isso faz com que aumente a rotação interna dos quadris, como o Luiz já disse no início, né? Então, quando a gente fala antiversão femoral aumentada, entenda como aumento da rotação medial, da rotação interna dos quadris, por fim, né? Apesar de não serem exatamente sinônimos. Vamos lá, Luiz, o que é o normal quando a criança nasce, tanto para antiversão quanto para torção tibial, e quando que a gente suspeita, quando que a gente começa a desconfiar de que isso pode ser uma
uma alteração. Maravilha, Fernando. Eu vou deixar, inclusive, aqui para quem estiver assistindo, a referência de um artigo de 2021, que é uma revisão do Hospital for Special Surgery, que resume muito bem essa questão torsional, com gráficos e figuras. Mas, resumindo, né? A criança, geralmente, como o Márcio falou, nasce com uma anteversão femoral aumentada. Esse valor é em torno de 40 graus. E isso vai diminuindo ao longo da vida inteira da criança, até os 14 anos, para em torno de 10 graus, ou seja, ela sai de 40 e vai para 10. Essa diminuição da anteversão, ela faz com que a capacidade de rotação interna da criança também diminua. Geralmente a criança, ela vai nascer com uma potencialidade de conseguir rodar interno os quadris até em torno de 80, 70 graus. Mas lembre-se que no bebê você não vai conseguir fazer rotação interna, porque eles nascem com contratura dos rotadores externos pela posição intraútero. Então isso geralmente você consegue ver a partir dos 2 anos de idade. A torção tibial externa é o contrário. Ela nasce, né, na verdade ela nasce a criança nasce com a torção interna de aproximadamente menos 10 a menos 15 graus, e ela vai para uma torção externa da tíbia de mais ou menos mais 10, mais 15 graus ao final do crescimento. A idade-chave que a gente precisa utilizar para saber qual é o corpo, qual é o alinhamento torsional que a criança terá na vida adulta é em torno dos 10 anos de idade. Infelizmente, né, não sei se vocês também têm essa percepção, é raríssimo a gente ver um paciente com mau alinhamento torsional, que não tem doenças neuromusculares, ser sintomático antes dos 10 anos de idade. As coisas meio que andam juntas, né? A partir dos 10 anos de idade que você começa a identificar realmente quais serão os pacientes que vão ser bons candidatos aos tratamentos, tanto conservadores quanto tratamentos cirúrgicos para esse tipo de lesão, né? Para esse tipo de doença, perdão. Né? Perfeito. Eu queria só compartilhar uma experiência que a gente tem, que a gente vê cada vez mais, porque a gente sabe que essas rotações, tanto femoral quanto tibial, elas vão cada vez se alterando com o passar do tempo. É uma melhora rápida nos primeiros anos de vida. Uhum. E a gente vê que isso se deve à ação da musculatura. Então, a própria musculatura vai fazendo essa rotação acontecer. Então, como os pacientes têm uma força muscular normal, a gente vê que geralmente isso é uma coisa que tende a melhorar espontaneamente, ainda que tenha uma alteração. E nos pacientes com hipermobilidade articular, ou seja, nos pacientes que têm alguma alteração do colágeno que levam eles a ter um aumento da excursão articular dos quadris e dos joelhos, a gente observa muito mais essa persistência desse padrão de rotação medial dos quadris, principalmente. Uhum. Vocês veem bastante isso no consultório. O que você acha, Marcinho? Sim, não, com certeza. Paciente que tem algum distúrbio de colágeno, a gente percebe mais, talvez pela hipermobilidade articular, a gente consegue ver que tem uma antiversão aumentada e continua, e uma rotação externa da tíbia. A torção tibial externa, ela se mantém um pouco mais, né, junto com o pé plano. Isso geralmente é um motivo de queixa do paciente quando está numa fase um pouco mais avançada de idade, de ter dor, às vezes, no joelho, ter dor no tornozelo, porque acaba que esse mau alinhamento ele gera dor no paciente, né? André, você pode me mostrar as fotos clínicas que eu trouxe? Para a gente poder exemplificar aqui. Bom, esse é um paciente que eu já estou falando para vocês, ele tem um mau alinhamento torsional dos membros. Fernando, quando esse paciente chega no seu consultório para buscar uma terceira opinião, o que a família fala para você? Falou que passou no outro médico, ele falou que tinha um geno? Sempre um geno varo, né? Exato. Fala, porque esse paciente com rotação medial da patela dá essa impressão do joelho ser torto, né? A tíbia dá essa impressão dela ser arqueada, né? Mas só que quando a gente coloca o paciente com os joelhos alinhados, né? A gente consegue ver que, na realidade, não tem esse distúrbio, né, angular dos membros inferiores, somente o distúrbio rotacional. Né? Exato. Então, isso é muito frequente a gente observar, e aí você vê que os pezinhos ficam para fora. Então, não adianta os pais falarem, doutor, eu falo para ele ficar com o pé reto, não é culpa dele, deixa o joelhinho reto, que é o mais adequado, né, para andar. Agora, vamos falar um pouco sobre o exame de marcha, porque quando a gente fala sobre exame de marcha para esses pacientes, é aí que a gente vê o porquê que isso gera sobrecargas, né? Exato. Porque a gente vê aquela força de reação ao solo, né? Como o pé está apontando para a lateral, passando lateralmente, né? Ao joelho, e como o joelho está em rotação medial, gera aquele momento interno varo, né? Marcinho, você acha que todo mundo entende bem esse conceito aí? Ou, assim, eu digo ortopedistas de uma maneira geral e não os pediátricos, ou quem não tem familiaridade com o exame de marcha, o que você acha? Geralmente, exame de marcha é algo
pouco estudado na ortopedia em geral, né? E quando estudado, geralmente é de uma maneira um pouco mais superficial, né? Então, tem poucos centros que tem um laboratório de marcha, às vezes, ou então uma análise de marcha um pouco mais apurada, né? E acaba que na ortopedia pediátrica a gente acaba estudando mais, né? O exame de marcha, porque muito pelo estudo que a gente tem em crianças com paralisia cerebral, algum distúrbio neuromuscular, então a gente acaba pegando mais esses temas e estudando um pouco mais. Então, com certeza, na ortopedia pediátrica a gente tem um pouco mais de noção assim, né, desse tema e acaba talvez até analisando um pouco mais e dando um pouco mais de informação às famílias do porquê da criança apresentar essa rotação interna, do porquê de quadril, da antiversão femoral, do porquê às vezes tem uma dificuldade para deambular, que muitas vezes, quando passa às vezes algum ortopedista geral, fala que é normal, é assim mesmo, a criança e tem que aceitar, né? Pura física, né, Luiz? Exatamente. Análise de marcha, eu acho que a principal função dela nesses transtornos, primeiro você consegue comprovar que realmente existe uma torção femoral interna excessiva, uma torção tibial externa excessiva, mas principalmente pela cinética você consegue comprovar que aquilo realmente está impactando na qualidade de vida do paciente e associar isso às dores que o paciente reporta para você no consultório. Isso dá um subsídio muito bom para que você indique as correções. A gente sabe que se a criança passou dos 10 anos, eu posso fazer fisioterapia, bota, palmilha, usar sling, o que quiser, essas torções não serão corrigidas. Ou seja, ou elas vão se corrigir naturalmente, via de regra até 10, 12 anos, ou vai ser necessário algum tipo de procedimento cirúrgico para correção naqueles casos onde o paciente ele tem um impacto grande da qualidade de vida. E eu queria deixar uma pergunta até para o Márcio aqui, Fernando, que o Márcio mora em Vitória, né? A gente mora em São Paulo e tem o adjunto aí da análise de marcha para poder subsidiar as nossas condutas, facilita, né? O Márcio, como mora em Vitória, lá ainda não tem o laboratório de marcha. Mas vai ter, né? já tô sabendo. Um futuro próximo aí, quem maravilha, sabe, né? Maravilha. Mas, no momento, Márcio, quais exames você utiliza para poder comprovar que essas torções são excessivas nos pacientes? A gente pode lançar mão de alguns exames, né? Lógico que o exame físico é sempre muito bem-vindo e ajuda muito a gente a decidir se o caso é um tratamento cirúrgico ou não. Além do exame físico, a gente pode fazer um exame também até com filmagem em lateral, né? A gente filma em câmera lenta, o paciente tem um pouco mais de noção de como é que está a rotação, filma ele de frente, de lado, e a gente consegue comparar e avaliar algumas rotações com uma filmagem de câmera mesmo. Isso é um ótimo recurso, Marcelo. Desculpa te cortar, mas isso é um ótimo recurso, muito, muito bem lembrado. Que para quem está no interior aí, quem é fisioterapeuta, ortopedista do interior, cara, filmar o paciente em câmera lenta, os recursos que a gente tem hoje em celular, ficam muito bons, cara. Isso realmente é sensacional, bem lembrado. Eu acho que é importantíssimo, assim, até mais do que talvez algum exame de imagem que for pedir posteriormente, né? E exame de imagem também que a gente pode ver com tomografia, né? Então a gente consegue fazer análise de rotações de membros também com a tomografia, pegando algum corte de trocânter e o corte também do côndilo do fêmur. Então a gente consegue avaliar quanto de rotação que o paciente tem com o exame de imagem. O exame da tomografia é disponível, né, no Brasil todo, e acho que é o principal exame que consegue ver a parte rotacional com facilidade, né? Tanto a torção femoral quanto a torção tibial conseguem ser bem avaliadas pelo exame de tomografia. Lembrando que você não precisa fazer a tomo do osso todo, né? Você faz só das articulações. Então, você coloca no pedido que é para avaliar a torção. Geralmente, eles conseguem fazer um escaneamento com uma dose menor de radiação. Ao invés de pedir coxa toda, você pede quadril e joelho para avaliação de torção tibial. Torção femoral, né? Antiversão femoral. Ou joelho e tornozelo para avaliação de torção tibial. Isso aí você consegue poupar o paciente de bastante radiação, né? E a gente tem um exame disponível que é o EOS, né? Que existe aqui em um laboratório em São Paulo, né? E só que assim, a gente vê que o EOS algumas vezes não batem muito com o nosso exame físico, né? Mas é um bom recurso porque ele utiliza um software que cruza duas radiografias em AP e em lateral. E aí ele projeta, ele reconstrói o osso e consegue calcular essas rotações, né? Bastante interessante. A dose de radiação é minúscula, né? Exatamente. Geralmente o que eu utilizo aqui em São Paulo é um EOS com análise de marcha, né? Quando eu quero comprovar que a criança está tendo realmente algum impacto daquelas torções
né? E a condromalácia que vem lá no exame da ressonância, você tem que fazer uma artroscopia nesse joelho, Fernando, por causa dessa condromalácia, ou ela é uma consequência desse transtorno rotacional que dá um desalinhamento patelar? Eu vou te falar que isso dá muita dó de pacientes adultos, porque geralmente a mulher que tem aquele valgo que surge após a menarca, não é? Ou um pouquinho antes da menarca, quando a mulher tem aquele alargamento da bacia, o joelho começa a ficar em valgo, ela começa a ter um pouco de contratura né, dos abdutores, de quadril, e aí ela começa a desenvolver aquele valgo. E aí você, tarde demais, né, quando você descobre aí. Então, muitas vezes, o valgo, a rotação, isso poderiam ser tratados melhor com o paciente mais jovem, né? Então, assim, não, quando aparece essa alteração, isso é um reflexo desse distúrbio rotacional, né? Então, você pode fazer o que você quiser, infiltração, artroscopia, fortalecimento de vasto medial, alongamento de isquiotibiais, fazer todo aquele protocolo para condropatia patelar. A gente sabe que se você que o fator que está causando tudo isso é o distúrbio rotacional, né, Luiz? Bacana, bacana demais. E vem cá, gente, e quando a gente vai começar a indicar o tratamento para esses pacientes? Suponha que você identificou o transtorno rotacional, o paciente está sintomático, ele já tem 12 anos, tentou fortalecimentos, não melhorou, e você vai falar assim para a família, olha, eu acho que a gente vai precisar operar. Né? Como é que você aborda esse tema com a família? Isso eu quero falar depois, eu quero ouvir o Márcio. Então bom, vamos ouvir o Márcio, então. É um tema um pouco complexo, assim, porque geralmente gera dor na criança e tudo, mas são cirurgias um pouco de grande porte, né? Porque geralmente, muitos casos, como tem mau alinhamento, tanto de rotação interna do fêmur, tem também de uma rotação externa da tíbia. Então, geralmente, você tem que fazer um procedimento conjugado. Às vezes você faz uma derrotação externa do fêmur e você derroda também a tíbia interna. Então, são procedimentos grandes que muitas vezes você vai fazer no mesmo tempo cirúrgico, né? Então, a gente tem que avisar para a família que é um procedimento grande, que às vezes vai ficar um tempo sem poder deambular e vamos fazer uma achotomia de fêmur. Então, é um caso que, às vezes, ao olhar de fora, parece ser uma cirurgia tranquila, né? Uma coisa mais boba, mas é uma cirurgia um pouco grande. Então, a família toda tem que entender e depois fazer uma reabilitação muito boa, né? E aí, Luiz, é fácil falar isso com a família? Não é fácil. E eu acho, né? A gente até discutiu isso no nosso grupo, né? Que muitas vezes a gente acaba afastando a família do tratamento, Exato. Né? Você fala, não, é uma cirurgia muito grande que tem que serrar o osso, etc e tal. É. E muitas vezes é isso que vai fazer com que a família não queira fazer o procedimento. Então, acho que vai muito da maneira como você aborda. Se você tem convicção, né, que o paciente ele vai ter benefício do procedimento e ele está sofrendo, ele não está conseguindo realizar suas atividades de maneira adequada, é interessante que a gente não seja tão agressivo na hora de falar que a gente vai ter que serrar o osso, vai ter que ficar sem andar um tempo, enfim. Porque é interessante, assim, que no Brasil ainda é uma cirurgia pouco feita, né? Nos Estados Unidos é comum uma cirurgia dessa. Eu acho que, assim, o que eu sempre falo em todas as consultas e o que eu sempre abordo os pais procuram um ortopedista pediátrico, primeiro, para atestar que aquilo que eles veem alterado no filho é de fato uma alteração. Então, ele fala isso, você vai lá, atesta, ok, ele tem uma alteração rotacional. Sim, isso é uma alteração, não é normal ser assim. Aí depois, próximo passo, esse problema isso vai ser um problema para ele no futuro, isso vai ser um prejuízo para ele no futuro, ou não, ele quer essa tranquilidade. Se você disser que não, ele vai ficar tranquilo. Agora, como o Luiz falou, você tem subsídio hoje de exame de marcha, de vários estudos que já comprovam que isso é uma alteração para o paciente no futuro. Então, a gente já tem subsídio para dizer, bem, isso um dia vai ser um problema. Claro, se for um paciente magro, forte, né, a chance dele ter um problema mais para frente é maior. Então, não dá para ter uma sentença de dizer com 30 anos ele vai ter uma artrose, com 40 não dá para saber. Mas que isso sim vai ser, de alguma forma, um prejuízo para ele, vai. Então, o mais indicado para esse paciente seria fazer essa correção. Então, acho que o ponto é esse. Eles procuram para saber se isso é um problema, assim, se isso deveria ser corrigido. E a resposta é sim, deveria ser corrigido, né? Então, assim, até antes disso, Luiz, só um parênteses, um paciente mais jovem, assim, 3 anos, 4 anos, que você vê que ele já tem uma alteração rotacional, você indica algum exercício específico? Você acha que o balé é legal para as meninas? Eu sei que a gente não vai ter estudos que comprovem isso, né? Estudos de qualidade. Mas você tem alguma orientação? Assim, eu costumo indicar balé para as meninas, né? Para os meninos também, enfim. Eu costumo indicar bicicleta, patinação. Você vê de alguma forma isso? Você
usa algum tipo de ortetização para isso? Acha que vale a pena? Não, em crianças mais jovens eu toco muito nesse ponto com as famílias e falo que o que faz as articulações e o corpo da criança se desenvolver é o movimento, né? E realmente, né, Fernando, a gente não tem aí comprovação científica de que um esporte é melhor do que o outro, mas eu recomendo, no geral, né, que a criança faça atividade que tenha uma vida bastante ativa. E aí dentro do que a criança e que a família puder fazer, né? Porque eventualmente a família não tem condições de colocar a criança exatamente no balé ou no judô e etc. Mas pode colocar na natação, pode colocar no futebol. Quando a criança estiver se movimentando, as articulações vão tender a se desenvolver. E pelo contrário, né? Se a criança só fica na tela, só fica no Netflix, só fica no videogame, a tendência é que o corpo dela se desenvolva menos. Então deixo isso bem claro aí para as famílias. Eu já vou rebater a pergunta, tá? Eu não vou deixar barato isso, não. Eu quero saber duas coisas de você. Quando você indica o procedimento, eu quero saber qual tipo de implante você utiliza no fêmur e na tíbia, em um paciente que tem as físis abertas, e como é que é a sua programação cirúrgica? Se você opera um lado primeiro, depois o outro, ou primeiro as duas coxas, depois as duas tíbias, como é que você planeja essa abordagem? Sim, geralmente, o meu raciocínio para isso tende a ser aquilo que permita ao paciente reabilitar mais rápido e dar carga mais precoce. Então, em geral, se eu conseguisse usar haste nos dois, seria ideal, né? Mas, infelizmente, com a físia aberta na tíbia, isso é temerário, né? Então, assim, a não ser que você seja um paciente realmente mais velho, com a físia mais fechada, né? Pelo medo de causar um recurvo do joelho, né? Então, o medo seria realmente a físia proximal da tíbia. Então, tendo a usar uma haste femoral, né? Existe uma haste que ela tem entrada trochanteric, que é bem adequada para isso, né? E aí você consegue fazer a osteotomia quase percutaneamente. Então, bastante interessante isso para corrigir o fêmur, que eu acho que é o osso maior e mais trabalhoso. Se a gente conseguir fazer isso de uma forma menos invasiva, é bem interessante. E a tíbia, em geral, com placa, né? O fêmur, a gente tende a fazer a correção mais proximalmente para não alterar o eixo patelar tanto, né? Então, assim, esse glide patelar não alterar tanto. E na tíbia a gente tende a corrigir distalmente também, principalmente por causa do nervo fibular, né? Então eu tendo aí mais distal também. Então eu faria nas extremidades do membro, mais proximalmente no fêmur, mais distalmente na tíbia. A minha tendência é fazer um lado de cada vez. Então fazer fêmur e tíbia de um mesmo lado, depois fêmur e tíbia do outro lado. Se tiver duas equipes para fazer no mesmo tempo, ok, mas eu acho isso bastante difícil para o paciente em termos de perda sanguínea. Então esse negócio de eu sou muito contra, assim, aproveitar a anestesia. Eu acho uma besteira, assim. Então, você duplica o risco cirúrgico, duplica a perda de sangue, duplica o tempo cirúrgico. Você tá fazendo uma anestesia muito mais perigosa. Então, é melhor fazer duas anestesias, né? Então, eu vou nessa aí. E você, Marcinho? Eu também. Eu acho que sempre o ideal seria usar a haste, até a cirurgia com um porte um pouco menor, incisão menor, mas muitas vezes o paciente não está com a físio fechada ainda, então fica um pouco mais difícil você usar a haste na tíbia, mas eu acho que haste no fêmur e uma placa na tíbia é interessante. E eu prefiro também operar um lado depois do outro, isso porque você consegue depois deixar o adolescente de muleta, reabilitar mais fácil. Se você opera os dois lados, às vezes é difícil. Você provavelmente vai ter que deixar na cadeira de rodas, um pouco mais acamado. Então, o interessante é operar um lado e depois o outro. E sempre analisar, ver bem assim, o controle angular na hora de fazer cirurgia, porque muitas vezes é um controle um pouco difícil. Então, você sempre fixar com o fio de Kirchner para olhar, para medir mesmo com o goniômetro, sempre avaliar muito bem essa parte angular, porque muitas vezes a gente acha que derrodou pouco ou derrodou muito e depois no pós-operatório vai ver e às vezes não foi do jeito que a gente queria. Então, ficar bem de olho nessa parte angular. Maravilha. Perfeito. Eu queria propor aqui para encerrar, a gente fazer os pontos principais aqui, cada um falar alguns pontos que acha que essenciais nisso tudo, assim, do que a gente comentou, né? Então, eu queria começar, já que eu propus isso, né? Beleza. Colocar nessa fogueira. Então, a ideia é falar, assim, que impressionante assim, acho que o primeiro ponto é a gente colocar em perspectiva aquilo que a gente está analisando, saber que existe essa patologia, saber que isso pode gerar problema ao paciente, saber os parâmetros de normalidade para cada paciente, né? E a gente saber a partir de que momento aquilo está sendo um transtorno para o paciente, que eu acho que a principal ferramenta que a gente tem para isso é o exame de marcha, e se a gente tiver um exame de marcha disponível, é perfeito para indicação. Então, não um valor de rotação, mas sim uma alteração do ponto de vista cinético
cinético para o paciente que está demonstrando um prejuízo. Né? Acho que o ponto principal é esse. E aí, Luiz? A minha dica aqui vai principalmente para a avaliação desses pacientes. Como eu falei, é muito comum que mesmo colegas ou terapeutas ou mesmo a família confundam um mau alinhamento torsional com varo. Né? Uma dica aqui bem interessante para quem às vezes não vai pedir uma tomografia logo de cara, é você pedir uma radiografia com as patelas para frente, em ortostase, né, um panorâmico de membros inferiores e uma ortostase com as patelas para frente. Escreva exatamente desse jeito no pedido. E peça também um panorâmico em ortostase com os pés para frente. E aí você vai ver a diferença dos eixos, né, quando a patela está apontada para dentro e quando a patela está apontada para frente. Isso é uma dica aqui bem clássica para você utilizar um exame muito simples e conseguir ver que o problema não é exatamente o varo, mas sim o mau alinhamento torsional, poder prosseguir com a investigação e o tratamento desse paciente. E aí, Marcinho? Eu acho que a dica principal é a gente sempre saber o que é dentro da normalidade, né? Para a gente poder procurar o que pode estar acontecendo de alterado no exame físico do paciente. Então, a gente tem que sempre saber quais são os valores normais para a gente procurar se o paciente tem um mau alinhamento ou não. Eu vou até dar a dica aqui, só para finalizar esse comentário do Márcio, né? Que via de regra, o que a gente tem de normalidade em relação às rotações do quadril em prono, 45, em torno de 45 de rotação externa e 45 de rotação interna, tem uma diferença de homens e mulheres pequena, né? E que via de regra, o ângulo coxa-pé é em torno de 10 graus para fora. Tá? Esse é o que seria a normalidade básica aí no exame físico. O artigo mesmo que eu citei, que a gente vai deixar a referência, ele mostra todos esses valores de normalidade já na sua introdução. Então, quem puder acessar, claro, vai complementar aí a nossa discussão, poder fixar esse conhecimento, né, na cabeça e na prática. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência, para o nosso Bonecast. E aí, a gente vem sempre com mais conteúdo para vocês. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço, até a próxima.